Então, agora nós vamos ver o conceito de pegada ecológica. A pegada ecológica é uma medida das demandas humanas aos ecossistemas da Terra. Essa demanda é comparada à capacidade do planeta de regeneração e representa a quantidade de terra produtiva e a área marítima necessária para prover o consumo humano, incluindo os resíduos associados. Então, a pegada ecológica é um indicador de sustentabilidade ambiental. A pegada ecológica de uma população tecnologicamente avançada é, em geral, muito maior do que a pegada de uma população subdesenvolvida. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola em países menos desenvolvidos durante as décadas de 60 e 70. Como é que isso foi conseguido? Pela alteração genética das sementes, pelo uso intensivo de insumos industriais e pela mecanização. Então, graças à Revolução Verde, houve um grande aumento da produtividade, mas também houve uma grande concentração de renda, já que grandes produções estão em mãos de poucos proprietários. Poucos ganham muito, a maioria ganha cada vez menos. A Revolução Verde tem altos custos, porque ela exige uma alta tecnologia. Leva ao pagamento à indústria de equipamentos agrícolas, pagamento à indústria de sementes. Muitas vezes há tecnologias que tornam as sementes inviáveis, quer dizer, que tornam as plantas que são produzidas a partir das sementes inviáveis. Elas não produzem sementes por si próprias, você sempre tem que comprar sementes novas. Leva ao pagamento à indústria de fertilizantes e defensivos químicos. Então, como é que a gente compatibiliza agricultura e sustentabilidade? Essa revolução verde, que aumentou muito a produtividade agrícola através da seleção de variedades mais produtivas, mas que exigiam maior quantidade de insumos agrícolas, ela torna a produção de alimentos vulnerável. Vulnerável ao quê? A mudanças ambientais, como ocorrem normalmente. Então, são necessárias práticas agroecológicas. Foi a conclusão que chegou o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, de 1º de abril de 2014, um órgão relacionado, ligado à ONU. Então, a previsão, porque um dos problemas é que estamos passando por mudanças climáticas globais e a tendência é que essas mudanças climáticas se acentuem ainda mais. E a previsão de perdas na produção agrícola devido às alterações climáticas é muito grande. Esse mapa aqui está representando perdas de até 50% nessas regiões vermelhas aqui, como na região amazônica, como na região africana, na região da América do Norte, da Índia, da Austrália, até ganhos de até 35%. Vejam como as regiões de ganho estão muito restritas a regiões mais frias do planeta, enquanto que a maior parte da superfície do planeta tem uma previsão de perdas de pelo menos 15% até 50%. Um componente disso daqui é o uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Levando-se em conta apenas o volume de vendas, o Brasil era hoje, na data desse trabalho, provavelmente é mais agora, o 4º consumidor mundial de agrotóxicos. É o primeiro na América Latina, onde responde por 50% do consumo. Aqui está representado o consumo mundial de defensivos agrícolas, tá? Em quilos. Aqui, diversos países do mundo, o Brasil representado aqui por essa seta, está aqui em 1, 2, 3, 4, 5, em 6º lugar. Ok? A intoxicação por agrotóxicos no Brasil vem crescendo continuamente, embora ela tenha sofrido uma ligeira redução aqui de 2008 a 2010, ela provavelmente já está aumentando de novo, especialmente com as leis de liberação de agrotóxicos que têm sido implementadas pelo atual governo.
Então, por exemplo, em 2014, cada brasileiro consumiu 7,3 litros de agrotóxico. Isso certamente está muito superior nos dias de hoje. Aqui uma lista de produtos agrícolas, vendo que o pimentão é o capitão dos agrotóxicos, tem 91,8% acima da quantidade permitida de agrotóxicos. Em segundo lugar, morango, pepino, alface, batata, a princípio está sem agrotóxicos. Provavelmente hoje ela já tem agrotóxicos. Outro problema da agricultura, erosão e assoreamento. Essa foto aqui está mostrando um processo de erosão ocasionado pelo uso intensivo de pastagens. Provavelmente esse daqui é o percurso do gado. Vejam como ele provoca uma grande erosão. Essa erosão leva a vossorocas, como essa formação aqui, Erosão significa perda do solo superficial, que é justamente onde se concentra o solo mais fértil. E esse solo se perde, por exemplo, para regiões de água ou de lagos, como a gente está vendo aqui nessa figura, estão vendo essa região marrom aqui, é de solo que está sendo perdido. Então, por outro lado, há uma previsão de aumento de consumos de fertilizantes na agricultura mundial, aqui comparando o uso em 2020 e em 2050. Isso daqui é para ser uma flecha, tá, gente? Então, vejam como a previsão é de aumento de nitrogênio como fertilizante, de fósforo como fertilizante, de irrigação artificial, de pesticidas, de pastagens aqui e de cultivares aqui. Então, há uma tendência a aumento de tudo isso, obviamente relacionado também ao crescimento da população humana. Qual é a região onde há maior aumento de alimentos? Contrastantemente, são os pequenos agricultores que produzem 70% do alimento no mundo, embora usem apenas 30% da área. Como assim, professor? Gente, a maior parte da agricultura não produz alimento. Ela produz outros insumos agrícolas, por exemplo, produção de soja, que vai se tornar alimento para o gado, mas alimento, especialmente alimento diretamente para o ser humano, é produzido principalmente pela agricultura familiar. 87% mandioca, 70% feijão, 46% milho, 38% café e assim por diante. Ok? Isso significa que, para a produção de alimentos, a agricultura familiar, a agricultura em pequena escala, é muito mais importante do que a agricultura em grande escala. Continuamos no próximo vídeo.